Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai gostar desse Nerdologia, independente dos feriados que você aproveita. O Brasil é um país muito grande, e cada região e cada estado do país possui suas particularidades, o que inclui datas comemorativas e um patrimônio histórico próprio. No estado de São Paulo, a chamada Data Magna Estadual é o 9 de julho, que relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, que completa 85 anos em 2017. Muitas vezes são eventos que possuem uma perspectiva regional que contrasta com a perspectiva nacional. Aqui no Nerdologia já vimos um exemplo assim, a Guerra dos Farrapos, um dos vários conflitos internos pelo qual o Brasil já passou. No caso da Guerra de 1932, não seria diferente. Antes de vermos os motivos do conflito, vamos ver os antecedentes. Em 1929, temos a falta de acordo sobre a sucessão do então presidente do Brasil, o paulista Washington Luiz. Os paulistas defendem a candidatura de Júlio Prestes, enquanto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba propunham o mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para a presidência. Para não estragar o futuro Nerdologia, Revolução 1930 e Tenentismo, vamos direto ao spoiler do final. O gaúcho Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, passa a governar o país em 3 de novembro de 1930. O novo governo revoga a Constituição de 1891, com o objetivo de estabelecer uma nova Constituição. Dissolve o Congresso Nacional e Getúlio Vargas governava como chefe do governo provisório, apontado pela junta militar que o declarou líder do movimento revolucionário. O governo também instituiu a intervenção federal em governos estaduais, alterando o cenário político e afastando políticos e figuras poderosas que apoiavam Júlio Prestes. Em São Paulo, o primeiro governador apontado por Vargas será João Alberto Lins de Barros, um militar pernambucano. É nesse contexto histórico que ocorre, menos de 2 anos depois, a Revolução de 1932. Mesmo após o governo federal apontar um civil paulista como exigido para governador, os movimentos paulistas afirmavam que o que existia no Brasil era uma ditadura, acusavam seguidas interferências do governo, que o governo provisório não estava cumprindo sua tarefa de convocar uma constituinte para elaborar o novo documento e que o estado de São Paulo era tratado como um inimigo conquistado, pois sua população apoiou Júlio Prestes. Já o governo Vargas e os seus aliados acusavam os paulistas de apenas desejar o retorno das oligarquias cafeiras locais ao poder federal, de serem contra a participação política de outros estados e que parte das oligarquias paulistas eram na verdade separatistas e desejavam acabar com o Brasil. Um exemplo disso seria o fato de que a Constituinte já tinha sido convocada em fevereiro de 1932 e apesar disso, os protestos paulistas apenas aumentaram. As tensões se agravaram em 23 de maio de 1932. Ocorria um grande protesto contra a presença de Oswaldo Aranha, então ministro da Fazenda, em São Paulo, para pressionar o governo paulista. Um grupo de manifestantes tentou invadir a sede de uma organização pró-governo e alguns foram mortos a tiros. No dia seguinte é fundado o movimento MMDC, cujo nome homenageia 4 estudantes mortos. Em 2004, uma lei modifica o nome para MMDC-A, homenageando Alvarenga, que faleceu em decorrência dos ferimentos tempos depois da fundação do grupo. Em 9 de julho, foi lançada uma proclamação da Junta Revolucionária, conclamando os paulistas a lutarem contra o governo Vargas. São Paulo acreditava possuir o apoio de outros estados que teriam sido traídos pela Revolução de 1930, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O que ocorreu, entretanto, é que os paulistas ficaram praticamente isolados, recebendo apoio de apenas voluntários gaúchos. Na época, os atuais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram unificados em um só estado. A região sul-matogrossense, movida pela proximidade econômica com São Paulo, se separou no breve estado de Maracaju. Curiosamente, em 1977, quando é criado o estado de Mato Grosso do Sul, a divisão é bastante parecida com a de 1932. As tropas paulistas numeravam cerca de 40 mil combatentes, dentre os cerca de 200 mil alistados. O principal núcleo das tropas eram cerca de 10 mil soldados da Força Pública Paulista, a Polícia Estadual, e uma divisão do Exército Brasileiro, que era baseada em São Paulo. A razão da maioria dos voluntários não ter sido armada e colocada em combate era econômica. O estado de São Paulo não possuía armamento suficiente. O governo brasileiro havia mobilizado cerca de 100 mil homens do Exército, Marinha e Polícias para enfrentar os paulistas. A principal frente de guerra foi a região do Vale do Paraíba, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, na época capital do país.
Outras frentes foram do Sul Paulista e a fronteira com Minas Gerais. A Marinha Brasileira bloqueou o principal porto paulista em Santos, impedindo que os revoltosos recebessem armamento e mercadorias. Para apoiar as tropas, a indústria paulista e universidades buscaram elaborar e construir armamentos, como blindados improvisados. Ficaram conhecidos os trens armados paulistas, como o Fantasma da Morte. Para suprir a falta de fuzis, alguns soldados usavam matracas para criar o som de metralhadora e tentar amedrontar o inimigo. Um aspecto marcante da Guerra de 1932 foi o uso de aviões de combate pelos dois lados do conflito. Os paulistas investiram seus principais recursos para adquirir armamento clandestinamente no exterior para adquirir aviões. Várias missões de patrulha de bombardeio foram realizadas, incluindo o combate aéreo, que pode ter sido o primeiro da América Latina. Segundo um sobrinho de Santos Dumont, o uso do avião para destruição agravou a depressão do inventor, que cometeria suicídio durante a guerra. O conflito durou cerca de 3 meses. O estado de São Paulo estava economicamente devastado, com boa parte do esforço de guerra dependendo de doações de sua população, e se rendeu em 2 de outubro. Não existe um número final de mortes de ambos os lados, incluindo civis. 2 dos principais comandantes das tropas do governo brasileiro, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, tornariam-se figuras poderosas no governo Vargas. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que levaria à promulgação da Constituição Brasileira de 1934. Para o governo Vargas, a Revolução de 1932 foi desnecessária, pois as eleições já tinham data marcada para ocorrer. Para os paulistas, não teria havido redemocratização no Brasil se não fosse pelo movimento armado. Hoje, os restos mortais de 713 combatentes estão sepultados no Obelisco de São Paulo, na capital do estado, onde 2 das principais avenidas homenageiam datas de 1932, a Avenida 23 de Maio e a Avenida 9 de Julho, cujo túnel foi inaugurado em 1938, ironicamente, com a presença de Getúlio Vargas.